Desde 2014, o mês de setembro tem uma cor, o amarelo. Isso porque exatamente neste dia 10 de setembro, todo o Brasil vive o Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio, a famosa campanha do Setembro Amarelo. Para falar um pouco mais sobre esse assunto e discutir como essa realidade de suicídio impacta no nosso contexto educacional, convidamos a psicóloga do setor de apoio às práticas educacionais do IMD, Alana Carvalho. Alana, muito obrigado por ter aceitado participar aqui conosco desse Papo Metrópole. Eu que agradeço o convite para o diálogo. Alana, para início de conversa, eu gostaria que você nos explicasse um pouco quais são os principais fatores que levam alguém ou que podem levar alguém a decidir se suicidar. Bom, Felipe, tem algo que eu acho importante trazer nessa tua pergunta, que é, para além dos fatores de risco individuais, como é que a gente pensa, a forma como a gente pensa, como a gente entende o comportamento suicida. Sempre que a gente se propõe a compreender uma situação de saúde de uma pessoa ou de um grupo social, a gente precisa levar em consideração, claro, a vida dela no âmbito privado, o estilo de vida que ela tem, o que ela consegue fazer para promover, para garantir a própria saúde, sua história de vida, sua história familiar, mas não só. Para além do que se tem no âmbito privado, é fundamental que a gente considere questões contextuais, que por mais que ultrapassem a vida privada dela, atravessam. Não dá para falar sobre a saúde de alguém, e saúde mental se inclui nisso, obviamente, sem pensar nas condições de moradia, nas condições de alimentação, no gênero, na situação étnico-racial, nas condições de transporte, de acesso a políticas públicas, por exemplo, de acesso a serviços de saúde, de educação. Todas essas coisas têm uma implicação direta na saúde mental, de cada um de nós. Então, consequentemente, por mais tentador que seja, eu não posso dizer que porque uma coisa aconteceu, necessariamente uma outra aconteceu. Porque as coisas no âmbito privado, os fatores, os aspectos relacionados à vida privada de alguém, à vida familiar de alguém, eles estão ali em diálogo, eles estão em interação com fatores que são muito mais amplos, fatores contextuais, por exemplo, políticos, econômicos, sociais. Então, por isso que não dá para eu pensar um aspecto e dizer, por causa disso, aconteceu isso. É sempre importante a gente analisar o contexto inteiro e se disponibilizar para não julgar, e não fazer essa atribuição, por mais tentadora que ela seja. E aí, de forma alguma, eu quero dizer que os esforços individuais que a gente faz em prol do nosso autocuidado, em prol da promoção da nossa própria saúde, dos nossos familiares, eles são em vão, pelo contrário, eles são essenciais, mas eles são uma das coisas. E aí a gente não pode prescindir de olhar para as outras coisas se a gente quiser, se a gente se disponibilizar a entender de fato a complexidade das situações de saúde mental. É algo que nessa primeira pergunta eu gostaria de chamar a atenção, que é muito urgente que nós passemos a entender tudo que diga respeito à saúde mental como algo que vai bem além do escopo individual, no âmbito educacional, fora dele, todos os contextos. Segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, no Brasil são registrados cerca de 12 mil suicídios anuais, incluindo um número crescente de jovens. Alana, que tipo de cuidados uma instituição de ensino como o IMD deve ter para conduzir casos como esse? Tem coisas que são bem importantes da gente fazer, da gente adotar no nosso cotidiano, ali individualmente, nas relações, no trabalho, enfim, com colegas. E tem coisas que são mais amplas também, vou me explicar. Eu acho que no nosso cotidiano de trabalho, de estudo, uma das coisas que é muito importante é a gente estar atento às preconcepções que a gente nutre sobre, por exemplo, o suicídio, sobre transtornos mentais, o entendimento que a gente tem e que a gente reproduz, e que muitas vezes pode ser prejudicial para outras pessoas que estejam em sofrimento, ou para o próprio entendimento geral das pessoas com quem a gente convive. Então é muito importante que a gente busque conhecer mais, ler mais, até para identificar sinais de alerta que possam aparecer nos nossos colegas, nos nossos pares, e diante de uma situação em que alguém chega para falar sobre um sofrimento próprio, ser acolhedor, buscar ser empático, entender que não é porque o que aquela pessoa está trazendo eu não conheço, eu não sei da experiência dela, eu devo minimizar aquilo, pelo contrário, é tentar entender como é que eu posso me disponibilizar ou não para ajudar e contribuir para que essa pessoa possa pedir ajuda por outras vias, ou eu mesmo estar ativamente ajudando ela nisso, ou a mim mesmo, buscar ajuda se eu sentir que é necessário
para mim. Essas são algumas das coisas que eu entendo assim que no nosso cotidiano a gente pode fazer. Para além disso, uma coisa que eu acho muito importante é a gente buscar entender como, do lugar que cada um de nós ocupa, a gente consegue contribuir para que os rumos do ambiente educacional eles sejam mais saudáveis e menos adoecedores. Por exemplo, como do lugar que eu, como profissional do suporte ao discente ou ao docente, posso fazer isso? Mas não sou eu. Como é que do lugar de um estudante ele pode fazer isso, de um professor, de um representante discente, de um membro do colegiado, de um gestor, refletir sobre, não só sobre como cada um pode fazer isso individualmente, mas como é que juntos a gente pode contribuir para isso. Alana, e para quem tem interesse ou reconhece que precisa buscar ajuda, né? Quem tem acesso a esse serviço que vocês desempenham no IMD e como encontrar vocês e a sua equipe? Bom, atualmente a gente desempenha algumas ações, né, que estão aí voltadas para a promoção de saúde mental. Uma delas que eu posso dizer que é mais assim identificada como uma ação desse tipo são os atendimentos psicológicos individuais que a gente oferece. As pessoas podem ter mais informações pelo e-mail psicologia@imd.frn.br, pelo nosso Instagram, o @sap.imd. Esses atendimentos são voltados especificamente para os estudantes do IMD, seja curso técnico, graduação ou pós. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que nessa compreensão que eu venho trazendo, né, na necessidade da gente ampliar a compreensão sobre saúde mental, eu não considero que apenas esses atendimentos são uma ação que a gente faz com esse propósito de promover aí um ambiente educacional mais acolhedor e mais saudável. No geral, as ações do setor de apoio a práticas educacionais, elas têm isso como horizonte. Então, por exemplo, quando a gente busca fazer ações de boas-vindas para estudantes dos cursos técnicos, estudantes da graduação, e oferecer ali já na entrada deles num ambiente novo a possibilidade de suporte, identificar redes de suporte, isso também é uma forma de tornar o ambiente educacional mais acolhedor. Quando a gente faz uma pesquisa educacional visando identificar demandas, condições sociodemográficas de estudantes, quando a gente tenta pensar as implicações que isso pode ter na permanência deles na universidade, a gente também está visando isso. Então, por mais que seja mais óbvio, digamos assim, a gente identificar atendimentos psicológicos, né, como forma de promoção em saúde mental na universidade, eu diria que é importante a gente olhar como outras ações também podem fazer isso direta ou indiretamente. Muito bem, recado dado. Alana, muito obrigado por todas essas informações e por ter aceitado participar aqui do nosso Papo Metrópole. Eu que agradeço, espero ter contribuído. E o Papo Metrópole vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário e compartilhar esse conteúdo que é tão importante para tanta gente, principalmente nesse mês do ano do Setembro Amarelo. Nos vemos no próximo Papo Metrópole. Até mais!